Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Biohacking Brasil Podcast, seu podcast sobre otimização da saúde e alta performance. E hoje eu estou aqui com o meu co-host, o biohacker desde 2016, Thiago Pereiras. Fala, Thiagão, tudo bem? Fala, Renatão, beleza? Boa noite, Tonton. Seja bem-vindo aí ao podcast. Prazer estar com todos vocês. Valeu. Boa noite, Beleza. obrigado. E o Tonton aí, acho que muita gente já deve conhecer, tá? Iniciando a nossa temporada de 2015 com chave de ouro, nosso biohacker Tonton. E aí, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Tudo ótimo, um pouco calor só, mas tudo ótimo. Portugal, né? Tá 13 graus agora, para mim é insuportável já essa temperatura. Ah, é? Caramba, Hoje já fomos até na praia. legal. Ô, Tonton, como é que você conheceu o biohacking? A partir de que época da sua vida, mais ou menos, você entendeu ali o biohacking? Eu sou formado em TI, então eu fiquei 4 anos estudando TI, fiz administração de empresas também, e era muito comum nos colegas, enfim, quem gostava de brincar um pouco de hacker assim. Às vezes, até antes, eu acho que na escola a gente já tinha alguma coisa assim de ouvir falar, mas foi durante a primeira faculdade, então, ali, 2006, primeira vez que eu ouvi, e que de fato eu fui entender a terminologia com mais cuidado 2014, por aí. E que eu faço criteriosamente 2015. Então, já tem mais de 10 anos que eu pratico. E de 2008 a 2014 eu já fazia muita coisa, mas sem ter conhecimento específico. A gente fazia várias técnicas e metodologias, inclusive até a nível de respiração, treinamento, que depois foi aparecer alguma coisa. Então, sempre fui muito. Eu sempre errei muito no timing, sempre fui muito precoce em descobrir essas coisas. E na altura ninguém falava a respeito. Quando começou a se falar a respeito, daí eu já estava cansado de ouvir, e aí foi onde formalmente eu parei de fazer nutrição, que também fiz faculdade de nutrição, e Uhum. passei a fazer só biohacking. Final de 2015, início de 2016, eu parei de fazer nutrição e daí parti 100% para o biohacking. Que legal, que legal. E quais eram as tuas fontes nessa época, né? Que era uma época em que não era tão popular essa otimização. Se a gente for partir do princípio de biohacking como você não depender de instrumentos ou tecnologias, mas sim de você ligar o processo de autocura do corpo, desde os 17 por aí, eu tinha um vizinho, senhor muito idoso, por conta por conta de ser autista. Eu nunca tive afinidade com as pessoas da minha idade, então sempre pessoas muito mais velhas. E lá em 2002, por aí, tinha esse senhor mais idoso, vizinho, e ele tinha vários livros. Aí, dentre esses livros, ele me emprestava. Aí, um dia, ele me emprestou um livro falando: não pode misturar carboidrato com proteína. Eu li. Não eram livros convencionais, era tipo assim: tinha um livro que era de um monge do Tibete. Tinha um outro livro que era um negócio de mais de 200 anos. Era um negócio de mais de 200 anos sobre primórdios alimentares. E aí depois as pessoas vinham me trazendo materiais. Eu comecei a gostar muito de ler essa época. Aí ia muito na biblioteca. No que eu entrei na primeira faculdade, eu descobri que eu tinha acesso ilimitado a uma biblioteca física e depois na virtual, que naquela época não era tão grande. E aí eu entrei em hiperfoco de leitura. Eu até 2006, eu já tinha lido todos os livros que existiam na biblioteca de bioquímica, fisiologia, farmacologia, alimentação, entre outros.
Só a partir depois de 2007, e olha, uma das maiores universidades lá do sul do Brasil, só depois de 2007 que eles começaram a ter mais cursos na área da saúde e começaram a colocar outras coisas, só que nessa época eu não estava ainda em nenhum curso da saúde. E eu acredito também que boa parte do conhecimento veio de ser muito nerd, de fóruns de internet, que eu tinha vários pseudônimos, eu escrevia crítica de cinema, de série, e aí eu comecei a ser moderador em fóruns de musculação, até de fisiculturismo, mesmo na altura sem ter muito conhecimento. E aí você começa a pegar muita prática, você começa a ouvir coisas que ninguém sabe exatamente de onde tirou, mas que as pessoas replicam e que tem resultado. Só que eu era sempre muito medroso, acho que seria a palavra mais adequada. Então, muitas das intervenções assim que eu via alimentares de treinamento, eu era muito receoso em fazer. E por ser extremamente antissocial e ter dificuldade na comunicação, eu saí dos esportes que eu fazia, luta, natação, enfim, e entrei na musculação com 60, 58 quilos por aí e queria chegar em 70, eu acho. Aí quando cheguei em 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 110. E assim eu fui indo. Então, eu ganhei desde que eu entrei na musculação, eu acredito que 50 quilos, mais ou menos. E nesse processo para ganho de peso, você entendeu mais ou menos como funciona a sua biologia e foi começando a montar o próprio treino, a própria alimentação, suplementação, tudo. Sim, porque eu lembro que eu chegava nos consultórios de nutricionista naquela época, era um consultório bem formal. Nutricionista naquela altura não era algo que estava em alta na moda, geralmente eram senhoras assim, quase idosas algumas, e a primeira coisa que elas faziam, né, você ficava ali com a roupa de banho para fazer uma avaliação física. Aí eu lembro dela pediu para fazer assim e ela tirou a circunferência e deu tipo 26 contraído. 26 centímetros contraído. Eu contraí assim, deu 26 centímetros. Daí eu tinha me lembrado que alguma amiga minha conhecida tinha tipo 24, 25. Eu pensei, nossa, mas é muito magro isso. E aí, à medida que foi passando, eu não tenho passaporte brasileiro, mas eu, desde criança, tenho italiano. Então, eu tive a oportunidade de me arriscar a viajar e de ouvir diferentes culturas e coisas. E aí, nesse meio do caminho, eu vi que não tinha como não ganhar massa muscular, que eu iria ter problema de diversas coisas. Inclusive tive nessa altura problema no joelho, condromalácia, entre várias coisas. E eu botei na cabeça o hiperfoco do ganho de massa muscular. E aí nesse caminho você vai recorrer às pessoas que na teoria são expert. Mas era bem complexo, porque eu entrava e saía de médicos e nutricionistas e era um caos. Até que chegou num ponto de uma chegar e dizer para mim que eu teria que tomar anabolizantes. E eu, na época, fiquei extremamente preocupado, porque eu já tinha, bem mais cedo, ali com 18, 19, tive um cancro, né? Um câncer no solo do pé e de pele. Então, na minha cabeça tinha uma associação, né? O hormônio com o cancro, que depois eu fui estudar melhor, obviamente, principalmente se falando em homens e pele, enfim. Claro que existe o cancro de mama, que é uma outra história. E no meu desconhecimento, aquilo era um absurdo. Então, isso sempre me levou. Eu tenho um ponto de é bem ruim se for parar para pensar em algumas situações, mas bom em outros. Que se alguém chegar para mim e falar, eu duvido tal coisa, ou eu aposto não sei o que, eu faço. Uhum. Então eu tenho algum botão ali interno, e aí eu assistindo De Volta para o Futuro, o 1, 2 e o 3, todas as situações que o personagem principal se põe em risco é porque chamam ele de galinha, né? Ah, você tá com medo?
E aí, claro que essa tradução não fica bem para português, mas eu sempre tive isso. Então eu comecei a entender que esses profissionais, eles tinham uma limitação muito grande, desde a parte médica, a parte nutricional, que não tinha como, eu tinha que entender o meu corpo. E aí eu comecei a entender a minha biologia, assim, de um jeito muito surpreendente, porque eu sabia, nessa altura ainda ficava doente, né? Eu sabia se tinha febre, se estava febril, e comecei a desenvolver isso. Às vezes chegava numa irmã minha, numa prima minha, que estava febril, botava a mão assim, eu comecei a ter uma conexão com o entendimento do corpo humano muito maior. Então, hoje, assim, é muito difícil algum profissional que eu procure, que obviamente que a gente sempre tem que terceirizar certas coisas, ninguém faz tudo, o profissional não chegar e me elogiar, nossa, mas como que você sabe isso, isso, isso? Eu falei, pô, mas eu tô há quase 40 anos nesse corpo, o mínimo que eu tenho que saber é o que o corpo funciona. Só que, infelizmente, ninguém sabe. Exatamente. As pessoas no mundo convencional ficam presas nas caixinhas, né? E não conseguem ver o corpo como algo integral, né? Algo 360, né? De forma completa. Ô, Tonton, como é que foram os seus hacks? Conta um pouco para mim, quais que são os seus hacks hoje? O que você utiliza de técnicas e estratégias que fazem com que você deixe de lado todos os fármacos, todos os tratamentos convencionais? Boa pergunta. Que fique claro aqui que eu não sou nenhum mágico. Eu até 2010, 11, eu usava remédio. O autismo não é uma doença, mas ele tem ele carrega normalmente uma série de variantes genéticas que trazem, conforme o ambiente e a epigenética, comorbidades, e aí poderíamos citar intestino irritável, dislexia, alternando entre hiperlexia, hipo e hipersensibilidade sensorial, ecolalia, obviamente as alterações da socialização e comunicação, entendimento literal das coisas, entre várias outras coisas. E dentre essas, as queixas relacionadas a sono, intestino, alteração muscular me faziam uma série de prejuízos. E, obviamente, a psiquiatria e a neurologia, na época, não tinha nenhum conceito ainda sobre um entendimento mais integrativo, eles eram limitados aos fármacos. Então, eu usei muito fármaco e digo isso pela maioria das pessoas também que eu atendo, que só me trouxeram malefícios. Algum ou outro, logo que eu entrava, que o médico prescrevia, que eu entrava com medicamento, no início, sim, alguma melhora, depois de algumas semanas, meses, dificilmente durava um bom efeito por mais que 6 meses, eu começava a ter menos efeito e mais colateral. E aí, normalmente, você vai lá, volta para a consulta, se queixa e eles aumentam a dose. Então, eu pensei, eu penso muito comigo sempre conversando comigo mesmo. Fui sempre muito sozinho. Eu conversando comigo mesmo, pensei, cara, isso aí vai dar ruim para você. Você vai diminuir a expectativa de vida. Se o objetivo realmente seguir os avós, bisavós que viveram aí mais de 100 anos, você não está indo no caminho adequado. E aí eu comecei a estudar por conta própria e ver hacks para isso. Então, por exemplo, eu usava uma medicação para fazer recaptação de serotonina. O que eu posso fazer de forma natural? No início, eu recorria a coisas assim meio esdrúxulas. Trocava um remédio por 2 suplementos. Trocava um remédio por 3 óleos essenciais. Depois eu comecei a ver que isso era, sim, uma forma de fazer um neurohacking ali, mas que aquilo ali não estava, de fato, me trazendo uma efetividade do ponto de vista entender a causa. E aí eu pensei, ok, estou trocando uma coisa que é caro, que tem efeito colateral, por outra, às vezes caro também, suplemento, às vezes mais barato,
com mínimo de efeito ou sem efeito colateral, mas eu vou ficar dependente disso. Aí, estudando mais e mais e mais, eu comecei a ter contato com biohacking a partir de aparelhos, etc. Né? A gente tem desde o óculos até outras estratégias. E eu pensei, ok, é um caminho. E comecei a utilizar alguns aparelhos, dentre eles o uso de pedras e cristais na forma de pulseiras, entre outras coisas. Uhum. O cuidado com poluição eletromagnética. Mas isso ainda assim me incomodava, porque eu tinha ainda uma dependência. Hoje eu não fiz tal coisa, então eu me sinto assado. E aí foi onde eu entrei de cabeça no biohacking ancestral. Então, mesmo sendo cristão e até meio crente em relação ao entendimento que eu tenho com Deus e Cristo, enfim, eu abri a cabeça para estudar, digamos, religiões, mas que tinham coisas que se fazia que eu entendia que podiam ser válidas. Então, eu estudei budismo, tive contato com xamã, com pajé, fabriquei alguns desses recursos da floresta farmacológicos em casa, por ter conhecimento sobre. E ainda assim, insatisfeito, mas sempre evoluindo, até que 2015, 2016 eu de fato fui atrás da que eu chamo vitamina N. Fui atrás da natureza e de entender o que já tem pronto que Deus nos deu. E aí foi onde eu comecei a fazer a sério, por exemplo, banho gelado, entre várias outras coisas. E você vai pegando daqui e dali. Eu acredito que uma das grandes vantagens dentro do biohacking para mim é ser autista, pelo fato de ficar muito quieto e observar muito, pelo fato de, às vezes, ter os períodos de hiperlexia, conseguir ler muito, etc., os hiperfocos, e também por captar, ter uma memória rara, né, a memória fotográfica, captar imagem de um amigo meu carioca que ficou hospedado na minha casa no inverno do Rio Grande do Sul, tomando banho gelado. Eu pensei, mas carioca tomando banho gelado no inverno no Rio Grande do Sul. E aí eu fui pegando aqui e ali, e quando eu vi, eu tinha um compilado, assim, de hacks diários, que eu não abro mão. Então, exemplo, banho gelado no mínimo 3 vezes na semana. Eu sei que para a maioria das pessoas, eu tá dizendo que 13, 14 aqui para mim, eu acho calor. Não, eu não tenho um casaco, né? Eu tenho... Não tem nenhum casaco, eu tenho um blazer velho, enfim, que eventualmente eu uso em casa. Então, banho gelado no mínimo 3 vezes na semana. Desde essa época de 2016, que eu tive apartamento ou casa perto do mar, para ter mais contato com a água, com a natureza. Então, banho gelado no mar também, sempre que possível. Não tem a frequência que eu gostaria por conta de trabalho. Pé descalço quase todo dia em algum momento. Pé na areia, ou pé na grama, ou pé na terra sempre que possível. Quando nada disso é possível, tô num passeio lá na Suíça, abraço uma árvore. Os cuidados de se expor muito à luz logo cedo, né, para o corpo entender o ritmo ali do dia. Sol, parei de ter medo de sol, comecei a me expor muito ao sol, sempre protegendo o rosto, mas braço, antebraço e pernas, não uso filtro, nada. E eu acho que o maior de todos, para mim, assim, foi o desporto. A prática de esportes fez uma diferença muito grande. Só que eu fazia esportes quando criança e adolescente como escape. Ia para natação, porque você põe o tampão ali, o óculos e você esquece do mundo. Era bom, só que eu comecei a ver que essas práticas esportivas muito solitárias, digamos, muito sem ter uma coletividade, elas me deixavam mais autista ainda. E aí eu me dei ao luxo, porque na época eu era bem preconceituoso com a prática da musculação,
eu me dei ao luxo de fazer a musculação e gostei, não só pela busca do resultado de construir mais músculo para sair daquele estado que eu cheguei por um bom tempo a ter hipotonia, né, ser hipotônico, mas também por conta de tudo que eu via que fazia na minha cabeça. Eu passava a ter uma comunicação, uma socialização muito mais efetiva quando eu fazia o Total. treino com peso. Não, aproveitando que você já está falando sobre alguns dos hábitos que todo mundo poderia trazer para a sua vida, eu queria que você pudesse falar também. Eu sei que a gente tem a questão da individualidade biológica, emocional, enfim, cada ser humano a gente tem padrões parecidos, mas a gente tem algumas informações que nos diferenciam. Mas na parte alimentar, pela toda a sua experiência que você tem algo a trazer que assim que se alguém começar a aplicar, igual você falou, poxa, eu busquei essa questão de recapitulação de serotonina, né, que é um dos grandes problemas aí da humanidade, a parte intestinal. O que você tem para trazer assim, para a galera que está escutando, assim, essa parte nutricional que a gente sabe que é forte? Você falou sobre a questão de resgate, esse back to basic nutricional. Se você puder falar para a gente também, acho que seria super Claro. importante. O desporto, em mim e em muitas pessoas que eu já atendi, ele ativa um cuidado maior com a alimentação. Não porque você quer um resultado do ginásio, a mulher, por exemplo, aumentar a bunda, o homem aumentar o peito, o braço, enfim, mas por conta da performance. Porque por mais que a pessoa não goste de fazer aquele determinado exercício, seja, por exemplo, funcional, pilates, crossfit, musculação, mas ela ir lá todos os dias e às vezes até ter um declínio na sua progressão, em vez de progredir, regredir, isso incomoda. Tem uma questão muito de ego também, autoestima e, obviamente, né, o cuidado de você estar ali e pensar, pô, mas eu tô aqui há 5 anos e essa carga não sobe, eu não consigo aumentar uma repetição. E aí, automaticamente, as pessoas que são mais conscientes, como felizmente eu consegui ser, mas demorei, você vai para alimentação. Então, a alimentação ela anda junto com a atividade física, porém, óbvio que você pode fazer atividade física sem cuidar muito da alimentação e cuidar da alimentação sem fazer atividade física. Eu penso que os dois deveriam ser obrigatórios juntos e você se beneficia de um ou de outro, mas você nunca vai ter saúde real se você não tiver os dois. E na alimentação é muito simples. Eu já tive diversas versões dentro disso, tive diferentes máscaras, personagens dentro da alimentação, e hoje e isso não adianta a gente pensar, porque é a idade, tem que passar dos 30 para isso aí vir, e talvez quando passar os 40, 50, enfim, as coisas vão vir mais, mas sem radicalismo. As pessoas elas querem um resultado muito rápido, e o resultado rápido coloca elas dentro de um radicalismo, e o radicalismo vai te afetar sempre negativamente de N formas. No meu caso, ativou a primeira vez assim, intestino irritável, ativou a primeira vez transtornos, né, desordens alimentares. Eu tive, sem nenhuma vergonha hoje de falar, anorexia, bulimia, entre outros. E, obviamente, o efeito rebote. Nossa, ganha músculo, fica legal, as pessoas começam a te elogiar, do nada você perde. Engorda, emagrece, e por aí vai. Então, eu entendi que a alimentação ela é muito individual, porém, tem algumas verdades que são absolutas. Por exemplo, a gente divide hoje os profissionais entre os profissionais que ficam muito apegados à prática, à clínica, o que é muito bom, e esses profissionais vão dizer que a clínica é soberana, então eles vão aplicar uma determinada ferramenta independente do estudo, e outros profissionais que muitas vezes talvez tenham ficado muito tempo na carreira acadêmica, ou não ficaram tanto tempo na carreira acadêmica, mas gostaram dessa questão de estudo científico, e obviamente que eu já tive minha fase também de ser
fissurado nisso e ficar lendo estudo sem parar, que aí acaba não escutando o cliente. Então, exemplos, o que só fica na prática e na clínica, às vezes ele poderia estar tendo uma base científica de coisas que estão saindo, mas que ainda não tem uma meta-análise, por exemplo, mas que já tem estudos bons, promissores, e que tem colegas já aplicando, mas ele fica muito preso na prática dele, não está muito aberto a isso, e o contrário também. Ah, não, eu não vou prescrever betalanina, porque betalanina, assim, mesmo na meta-análise, não é lá essas coisas, então vou ficar no básico, creatina. Não vou nem prescrever glutamina, porque... E aí isso te coloca numa caixa. Então, o primeiro profissional, o da prática, o só da clínica, ele é muito bom, ele dá muito resultado, e ele escuta muito o cliente, mas ele deixa de ganhar resultado, eficiência, eficácia, enfim, com ele e com o próprio cliente dele, por não estar se abrindo a coisas novas que estão saindo. Exemplo, eu lembro quando saiu um livro específico sobre fisioterapia, falando que não precisava ficar preso num protocolo de gelo assim, podia fazer um protocolo muito maior, e eu fui questionar, enfim, e discutir lá com os fisioterapeutas, isso aí é muito tempo atrás. E o do artigo científico, que ele fica muito preso naquilo ali e acaba tendo algum problema, principalmente se ele não entende que, por mais que tenha 100 artigos falando bem do leite e 50 artigos falando mal, ele vai para o que for maioria ou para a base de interpretação dele, porque sempre vai ter um viés na interpretação, na leitura, e aí ele acaba entendendo, não, leite é bom e ponto, passo para todo mundo. E a pessoa dizendo, não, mas doutora, eu não me sinto bem. Não, mas é só a gente estruturar e o seu organismo ele vai responder bem. Eu já vi inúmeros profissionais com mestrado e doutorado na medicina e na nutrição fazer isso. Então, eu entendo que se eu chegar e falar a alimentação vegana é a melhor do mundo, eu estou errado. Se eu chegar e falar dieta pelo tipo sanguíneo é a melhor opção do mundo, eu estou errado. Eu sempre vou estar errado se eu não enxergar a pessoa de forma única, de forma holística. Então, o que traz isso? Simples. Aí, essas vão se aplicar a todo mundo. O que o seu bisavô comia, você pode comer. O que os índios, há 200 anos atrás, comiam, você pode comer. Aí a pessoa já pensa, pera, mas eu tenho 35, meu bisavô, mal tive contato com ele, mas não tinha salgadinho, bolacha, biscoito, bolo. O que comiam naquela época? Ah, comiam batata, comiam arroz, comiam feijão. E aí você entra numa hashtag que inclusive eu uso muito, que é comida de verdade, que é coisas minimamente processadas. Exemplo, quer comer tapioca? Então você está preparando a sua tapioca? Eu tinha na época de consultório, não vou para um consultório há milhares de anos, mas na época de consultório eu tinha paciente de todo canto e tinha aquele paciente do norte, nordeste, que a avó ou alguém fazia tapioca, eles levavam no gelo para mim até o consultório e, tapioca aqui que a minha avó fez, não sei o que, artesanal. Ok, farinha de mandioca, por exemplo, a mesma coisa. Agora a pessoa não consegue entender que quando ela compra tapioca do supermercado, não é mais comida de verdade, porque teve um processo, vários processos, até aquela mandioca virar tapioca, e aquela tapioca do supermercado para estar na prateleira e para ter um bom tempo de duração na prateleira, ela vai ter lá sorbato de potássio, benzoato de sódio, ou no mínimo um ácido ascórbico. E aí a gente sai do controle que nós temos, que é comer comida de verdade. Então, a regra é, as poucas que dá para aplicar a todos, não seja radical e coma comida de verdade. Por isso que quando alguém me pergunta, o que você acha da alimentação vegana? E eu fui vegano por anos e ainda sigo uma alimentação mais vegetariana, eu digo, eu acho radical. Nossa, sério? Por quê? Porque você está cortando tudo de origem animal. Ah, e a carnívora? Eu acho mais radical ainda, acho pior ainda. Porque quando você corta tudo do reino animal, não é tanta coisa assim. Agora, quando você corta do reino vegetal, porra, aí a gente está falando de uma tonelada de alimentos. Eu digo, acho pior ainda. Nossa, mas a vegana não é a perfeita. A carnívora é ruim. Aonde que a gente encontra? Simples, comida de verdade. E aí o pessoal vem com essa onda de terrorismo nutricional
de chegar e dizer que fruta não pode, uns absurdos assim. E as pessoas não conseguem entender que o mais saudável sempre vai ser você ter maior variedade. A base da nutrição funcional é quanto mais variado, melhor. Se você tem uma predominância genética e você está se baseando, por exemplo, para basear essa predominância no tipo sanguíneo, assim que você tiver condição financeira, faz o teste genético para ver se o tipo sanguíneo bate com as predisposições genéticas que possivelmente você tenha, provavelmente pela herança do tipo sanguíneo, mas não saia excluindo coisas, salvo, obviamente, coisas que não agregam nada. Por exemplo, assim, as pessoas me perguntam, nossa, mas leite, queijo, eu posso ou não posso? Eu falei, olha, é uma questão individual, você tem que consumir e ver como você se sente. Mas tem coisas ali muito especiais? Não. No iogurte, já tem, porque já é um fermentado. Para mim, não me faz bem, eu não consumo. Mas é isso que falta hoje para as pessoas. E qual que é o problema disso? Quando eu fico desse jeito mais neutro, mais democrático, eu vou vender menos curso, vou vender menos dieta, vou vender menos coisa. Então, eu acho genial, não compactuo, mas eu acho genial a nutricionista que vai lá, levanta a bandeirinha lá no Insta, no Facebook dela, carnívora, e põe até na hashtag e na bio ali, como se aquilo ali tivesse algum embasamento científico e como se aquilo ali servisse para todo mundo. Ou a vegana e ainda a vegana Nutella, que processado pode e o que mata é a carne vermelha. Se baseia em más interpretações, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde coloca carne processada como possivelmente... Pois é, cheio de coisas. Então é uma questão muito assim, o que eu vou ganhar mais hoje? As pessoas pensam, eu não. Eu penso sempre o seguinte, cara, eu ganhava muito mais dinheiro na TI, ganhava muito mais dinheiro trabalhando com computador, programação e o resto, sair disso para ir para a área da saúde, eu preciso honrar o que eu estudei e preciso honrar o juramento que a gente faz na área da saúde, que vem lá desde Hipócrates. Então, se a gente não parar com isso, a gente vai ter as pessoas escolhendo dieta igual escolhe político. Não, porque esse fez isso, quando na verdade isso aí não existe. O que existe é uma alimentação para cada pessoa. Individualizado. Exato. E se aquela pessoa ainda chegar para mim e dizer, não, tá super individualizado e a carnívora... E eu falei, mas sério que você metaboliza assim tão bem gordura saturada média, curta, longa, e o excesso de colesterol não te traz nenhum dano? A galera tá muito polarizada, né, bicho? Assim, a galera tá muito polarizada, sempre para um lado ou para o outro. Eu, inclusive, tenho até uma teoria que eu falo assim que todo ser humano tem um lado organizado e caótico, né? Só que, assim, a galera não tá conseguindo ser um misto dos dois, né? E essa parte alimentar, isso é muito complicada. Assim, eu sou formado em educação física, viu, Totó? E assim, que você falou muito bem aí, cara, a parte do exercício físico, atividade física, graças a Deus isso tá hypado agora, né? Virou febre, já tá pago, né? Tanto que a própria geração Z mesmo é uma geração que não bebe igual as outras. Mas eu queria te fazer uma pergunta, até porque você tem uma visão do TI que muito me interessa, porque eu já vi alguns autores, até do mundo do biohacking, estender e dizer que o ser humano tem um pouco de cibernética. E eu, assim, eu particularmente, eu gosto da defesa que eles fazem. E você, nessa visão da nutrição do alimento, né, desse input, output, essa entrada e saída alimentar, nutricional, essa parte emocional, como que você vê isso, cara? Porque você tem uma visão que eu acho assim incrível e super legal, que é a galera que vivencia do TI, né, da tecnologia, da construção, da máquina. Como que você traz isso para a sua realidade, assim, hoje, como nutricionista, como biohacker? Você fala isso para a galera, se a galera... Você consegue passar um pouco dessa ideia da cibernética, dos sistemas interligados, enfim?
Sim, eu tenho até um podcast, uma entrevista curtinho, que eu gravei em 2022 com o Dr. Ítalo Rachid, que é um dos melhores médicos de longevidade do Brasil e do planeta. E aí ele toca nesse ponto, assim, levantando uma afirmação e também um pouco na brincadeira de ter feito, unido, né, tantas áreas diferentes, então gastronomia, treinamento, TI, administração, e colocar isso tudo junto. E o que eu entendo, né, em relação à cibernética é que se a gente tem sistemas já há um bom tempo que nos ajudam a nível de controle, comunicação, ajudar em processos de autorregulação, pô, isso aí só vai trazer benefício, porque o nosso cérebro ele funciona como se fosse uma central de um veículo, por exemplo. Então a gente está sempre processando todo o ambiente e emitindo e recebendo sinal, mandando e recebendo. E essa capacidade que nós temos, ela se estende pelo corpo inteiro. Por exemplo, sistema endócrino, você tem uma série de programações hormonais, por exemplo, baseado no horário que você dorme, que você acorda, que você come, que se você vai ter um pico de insulina, não vai ter um pico de cortisol, não vai ter, entre outras coisas. Então, esse conhecimento da cibernética, esse fator relacionado à utilização, né, entre máquina e o ser humano, para mim, ela não é tão rígida quanto parece, porque a questão do ser humano não é ser forte. O que a gente vê hoje na natureza, se larga o ser humano aí numa selva, numa savana, ou seja, onde for, a gente vai ver que a gente não é nada forte. Inclusive, pega diversos animais aí, vê quais animais que o bebê precisa ter tanto cuidado como o bebê do ser humano. A fragilidade do ser humano perante o resto da cadeia chega a ser grosseiro, assim, porque é muito sensível. Temos ali os nossos mecanismos de defesa, mas nenhum bebê que é largado, infelizmente a gente vê essas loucuras, né, de largarem numa lata de lixo, enfim, alguém achar, graças a Deus que muitos acham, mas que chance teria aquele bebê? Diferente dos animais, que eles já têm toda a questão instintiva e a questão também de serem muito mais fortes. E se a gente fosse medir força, pô, põe um gorila do nosso lado, a gente precisaria de 10 humanos, talvez para tentar conter esse gorila, eu acho que mesmo assim não rolaria. Então, essa capacidade da gente entender que a máquina pode nos unir, nos trazer benefício, mas não podemos entrar, até no que o Elon Musk já apresentou, de nós termos uma simbiose com a máquina. A máquina pode ser... Transhumanismo, né? A máquina ela pode ser sim uma extensão, mas veja, uma extensão eu posso desabilitar. Eu, por exemplo, quando eu vou dormir, você não está ali utilizando braços e pernas, basicamente você está numa postura que você escolhe ali de relaxamento, que melhor se adequa, enfim. E quando a gente entra numa questão de estar numa simbiose com a máquina, você tem os pontos ruins, os bons e os ruins, mas você tem uma coisa que acaba sendo extremamente negativo, que é uma dependência e um não desligamento. Então, a cibernética, ela não tem o que fazer, gostando ou não, é um avanço que veio, se integrou e segue, só que nós precisamos ter um cuidado de entender que isso é uma extensão e está integrado por minha livre e espontânea vontade. E aí tem aí, volta e meia, alguns cientistas estudiosos, ou às vezes até alguns jornalistas curiosos que estudam a respeito, e se vocês forem pesquisar, vai aparecer, o ser humano, se desligasse a energia do planeta, em 3 semanas começava a morrer.
Cara, eu fico pensando como é que em 3 semanas o ser humano iria, porque falta isso, falta aquilo, etc. Ok. Mas será mesmo que a gente está tão dependente? E esse é o problema hoje. Uhum. Esse excesso de dependência e não entender como um benefício. Eu vejo a cibernética e, mais do que isso, os recursos tecnológicos, então não só a comunicação, o controle, mas todo o resto, eu vejo isso como uma capacidade de aumentar, digamos, um ser humano aumentado. E as pessoas não. Elas acabam não trabalhando certas características, certas capacidades específicas delas, e aí você tem a calculadora para coisas simples, o Word, o processador, e aí você não sabe mais fazer certas coisas, ou quem hoje em dia consegue pegar um papel, uma caneta e escrever uma carta com poucos erros de linguagem e ainda com uma letra legível. As pessoas perderam isso. Então, tá muito sério esse radicalismo e nessa dependência que o ser humano está se encontrando. De fato, de fato. Tom, o que você utiliza no dia a dia de vestíveis para otimizar? Você tem um anel ou um relógio? O que você usa ali para você acompanhar o teu progresso ou ver os pontos de melhora? Eu amo o Oura Ring, não ganho nada para fazer propaganda deles, mas muitos clientes meus usam. Eu acho válido os smartwatches, mas o contraste da poluição eletromagnética e de toda hora você também ter a dependência de estar checando, eu acho negativo. Então, eu entendo que os smartwatches podem ser muito mais interessantes do que um anel, principalmente para a prática de exercício, né, um desporto, mas eles deveriam ser bem dosados. Eu já tive Apple Watch e eu parei depois, eu acho, da geração 4, 5, não comprei mais. Vou provavelmente trocar nos próximos anos, mas eu só tenho usado pontualmente para a atividade física. Ponto. O anel, de forma pontual, vou medir uma semana do mês para X coisa, ou quero avaliar a questão de ter uma precisão maior no meu gasto calórico, sono. Então, eu uso esses recursos de forma pontual e limitado. Então, só que o problema é, de novo, às vezes eu ensino para alguns clientes e quando eu vejo, e eu acompanho muitos deles por stories e coisas do gênero, eles estão usando o anel e o relógio e para sempre. E dorme, acorda, toma banho com aquilo. Pô, aquilo ali é péssimo. Então quando uma vez eu vi que eu tinha marca do sol, nem pegava tanto sol na época, o relógio, eu pensei, eu acho que eu estou usando muito. E aí você entra em paranoias, por exemplo, você começa a ficar muito dependente daquilo. Pô, gastei, não gastei. Então, os vestíveis, para mim, eles devem trazer muito mais benefício do que malefício. Aí, por exemplo, agora eu estou usando aqui a manta de infravermelho. Eu não abro mão de utilizar. Estava, inclusive, ligado aqui. Diariamente você usa manta? Sim. O capacete também, não abro mão. Capacete eu acho incrível, principalmente no período noturno. Garrafa de vidro, garrafa de cobre, que eu não estou vestindo, mas eu entendo que se eu fico o dia inteiro com aquilo ali, não deixa de ser um recurso que está comigo. Orgonite, para mim, é uma questão muito interessante, porque quando você estuda pedra e cristal de forma isolada, e aí você começa a entender alguns princípios interessantes da biofísica, e você entra nessa pseudociência, ou talvez até nessa linha específica do orgone, e aí você vai estudar especificamente o orgone como um mix de pedras e cristais com resina, com cobre ou alumínio, e você vê a capacidade de transmutação que aquilo tem, você consegue medir com diferentes aparelhos,
eu acho extremamente importante, porque a questão do meu campo áurico não é uma ilusão, isso de fato é real, e eu consigo, por exemplo, com uma pulseira, amenizar muitas dessas questões. Então, eu uso diferentes pulseiras para diferentes propriedades e dificilmente eu tiro. Agora, eu tomei banho não faz muito tempo, então eu tinha tirado, mas eu já coloco e tiro para dormir, não sempre. Tem algumas até específicas no tornozelo, de quartzo rosa, que é excelente para o sono, que eu uso durante a noite. Então, os vestíveis, os gadgets que eu uso são os que não têm poluição eletromagnética ou que até me protegem disso, ou os demais de forma muito pontual. Isso aqui, eu não vou usar mais do que 2 vezes por dia, não vou fazer mais do que 3 ciclos dele, e todos esses equipamentos eu uso para medir diferentes coisas. Então, eu meço, por exemplo, frequência cardíaca, alteração de frequência cardíaca mediante diferente estímulo. Fiquei uma época muito viciado em usar os glicotestes de HGT, principalmente o povo diabético usa muito, principalmente diabetes do tipo 1. Você está Então, falando glicoteste, que é aquele que você coloca no braço? tem vários, né? O mais antigo, que é o que eu mais gostava de usar, é o que você pica o dedo, põe na fitinha e você mede ali. Mas também tem o que você deixa fixo ali, que você coloca geralmente nessa região do braço, mais próximo ao tríceps, e aí você usa ali para ficar avaliando os picos de glicose. Então, eu acho super, super válido. Acho que todo mundo que trabalha, estuda alimentação, deveria fazer uma vez na semana, pelo menos, ou de preferência até uma semana, uma vez por ano, para acompanhar e ver, porque você vai ter diferentes picos. A pessoa se eu encontrar um homem com a mesma altura, com o mesmo peso que eu, e que está com uma glicose basal similar, e nós dois comemos a mesma quantidade de manga, e a glicose dele sobe muito menos que a minha, por exemplo, isso é um indicativo. Então, essas métricas, para mim, são muito importantes. Eu sou fissurado em métricas. Então, já aconteceu, sim, de eu ficar usando por uma semana inteira aquilo e as pessoas que não me conheciam me perguntavam, você é diabético? Eu falei, não. Nossa, mas por que está usando? Eu falei, para acompanhar. Acompanhar o pico glicêmico, e você consegue fazer diversos testes com alimentos, né? Saber o que funciona para você e o que não funciona, isso é bem legal. Sim, e você consegue bem mais fundo, né? Não recomendo, obviamente, quem está nos assistindo, salvo se for alguém que é cientista da área, mas, por exemplo, assim, não tem evidência suficiente sobre o efeito de doses mais altas do cromo na forma de picolinato, o GTF, ou do sulfato de vanádio, do vanádio quelado. Tá, mas são cofatores da insulina. Será que eu não consigo modular? Aí eu comecei a testar a ALA, ácido alfa-lipoico, cromo e vanádio. E comecei a botar doses assim cada vez mais altas, até que um dia eu vi que eu usei e eu tava com uma glicose ali num pós-treino de 60 e tal, minha glicose caiu para 30 e tal, eu fiquei totalmente grog, hipoglicêmico, e pensei, nossa, que efeito incrível. E aí eu comi. No que eu comi, eu reparei que poucas horas depois eu tive um aumento de vascularização e um músculo mais cheio, com uma densidade, uma qualidade muscular muito melhor. Ou seja, eu consegui manipular ali a resposta insulínica que eu tenho naturalmente. Eu consegui modular isso aí beneficamente com o uso de cromo, vanádio e ácido alfa-lipoico. Óbvio, tive um péssimo efeito colateral ali, algo perigoso até, mas vi a resposta que isso aí dá. Então, as pessoas, elas ficam, às vezes, muito à mercê de que, o doutor fulano de tal disse que betalanina só serve para quem faz esporte de altíssimo rendimento, então não vou usar. E eu, ok, mas se você tem condição financeira e é um suplemento com um custo, principalmente aqui na Europa, relativamente baixo, experimenta.
E às vezes a pessoa experimenta, faz uma carga ali de betalanina por 2 semanas, 3 semanas depois perguntei como tá indo. Nossa, eu reparei que tal e tal coisa melhorou. Pois é, então você não pode ficar só esperando que você tenha um estudo para você procurar algo. Caso contrário, né, é uma coisa esdrúxula, é uma coisa absurda que eu vou dizer, mas eu acho importante para a gente categorizar o quanto o ser humano se polariza. Não tem nenhum estudo mostrando que pular de paraquedas é mais seguro que sem, porque ninguém vai se jogar sem. Então, isso leva em consideração um fator, que é o fator bom senso. Então, não preciso ficar preso apenas na creatina, porque é o suplemento mais estudado e que é comprovadíssimo todos os efeitos. Eu posso fazer mais. E aí você começa a estudar você, e aí isso eu comecei a fazer muito bem. Então, os amigos lá, não, porque eu ganhei músculo e estou usando tribulus. Eu dizia, não serve para nada, você está gastando dinheiro. Mas eu falava isso por estudo. Até que eu fui usar e eu pensei, como assim não serve para nada? Pô, eu sempre tive a libido boa, mas a libido tá excepcionalmente maior agora. Serve. Agora, será que esse impacto na minha libido pode me ajudar alguma coisa fisicamente, esteticamente no meu treino? Talvez não. Mas eu mordi minha língua quando eu disse que não servia para nada. E, obviamente, tive bom senso de quando eu fui usar, por exemplo, e não é um suplemento que eu use, nem que eu recomendo, nem que eu acho um bom suplemento, mas eu tive um incremento de libido numa dose específica, talvez uma dose mais alta do que muitos estudos apresentam, e achei interessantíssimo. E eu, detalhe, estava esperando que não desse nada. Então eu não tive nem aquele efeito placebo. Não, é bom, funciona. Não, eu não tive nem o efeito placebo. Eu realmente tive um efeito dele. E os cuidados que eu sempre tenho é não fazer grandes intervenções quando você entra com uma coisa nova. Então, comecei a usar capacete, só o capacete. Eu não começo a usar o capacete mais a manta, mais não sei o quê, porque daí o que está dando efeito? Esse é outro problema que as pessoas têm hoje, que é fazer Exato. 1000 coisas ao mesmo tempo, que é fazer jejum intermitente com treinamento HIIT, com não sei o quê, com aeróbio em jejum. Tá, e aí o que funcionou? Você perde o critério. Exatamente. Você já levantou alguns pontos. Pode falar, Tiagão. Se quiser falar, pode falar. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Tonton, que ele citou um teste que ele fez que deu um rebote, né? Tipo, tudo tem um preço, né? Eu sempre falo assim, e isso inclusive foi o que me afastou muito do movimento do biohacking, que a galera começa a achar que tem um santo grau ali e começa a perder a noção, usar fármaco só pelo resultado. Isso, para mim, eu acho que não é o caminho. Até porque biohacking é só um nome bonito para algo que já é antigo. Desde Uhum, sempre, autoconhecimento, busca, você entender sobre você, você ser cientista sobre você. E aí eu uhum. queria que você falasse, Tonton, que eu achei isso muito legal, a experiência que você teve. Dentro das experiências que você já testou em você, qual aquela que te assustou, talvez? Você falou assim, cara, pô, isso aqui. Porque às vezes a gente testa alguma coisa e gera talvez uma informação, um conhecimento, assim, putz, cara. Aí você falou que você é cristão e tudo. Eu vejo que até que ponto a gente tem que chegar, sabe, do biohacking, assim. Se você teve algum teste e falou, opa, peraí, isso aqui é uma parada muito séria, pô, peraí, vou tomar um certo cuidado. Foi essa que você falou da betalanina, não, do suplemento Do cromo, né, que você cromo, falou? vanádio e alfa-lipoico. Isso. Foi esse experimento, falou, opa, peraí, o negócio é meio poderoso, meio perigoso, enfim. Eu não. Até uma certa idade, deixa eu pensar ali, até um pouco antes dos 30, eu era muito de laboratório de Dexter. Então eu sempre tive medo, por exemplo, assim, de injeção, coisas do gênero, principalmente de injetar uma substância em mim, mas nunca tive muito receio, assim, por exemplo, em tirar. Então, por exemplo, eu faço autoterapia, autoemoterapia em mim mesmo há bastante tempo. O que me incomoda não é eu tirar o sangue, é eu colocar. E na minha cabeça, no laboratório de Dexter ali, brincando, então, de manipular os meus picos e tudo, eu, sim, fiquei assustado porque eu já tinha conseguido
com um jejum intermitente, curar uma hipoglicemia de rebote, uma hipoglicemia reativa que eu sofria. E aí eu fiquei com uma hipoglicemia absurdamente, assim, baixa, de você começar a sentir medo, assim, pois se eu desmaio aqui ou qualquer coisa do gênero. Obviamente que também não levei em consideração as doses que eu estava usando, que eu nem vou citar, por conta que, obviamente, teria uma toxicidade, porque eu estava ali numa linha de experimento, especificamente numa resposta de recuperação e de incremento muscular. Então, performance e estética. E aí, isso sim me deixou... me assustou, não foi o maior susto que eu tive, mas foi uma coisa que me deixou pensante e que me fez amadurecer sobre certas coisas. E também tive minha fase, como você, Thiago, citou, de começar a viajar muito com o pessoal do biohacking, e aí o pessoal começa a fazer tudo muito. Então, assim, vão nos retiros na selva e fica lá com uma tribo e vai fazer a ayahuasca. Eu consegui ponderar essas coisas por ter princípios e valores muito fortes, e eu pensava, mas eles vão rezar para um monte de Deus, para mim Deus só tem um, então não faz sentido. E aí o que eu ia fazer? Aí eu fiz a substância e fiz ela em casa e usei em casa. Aí a minha experiência foi extremamente mais controlada, e as pessoas, você vomitou também? Eu falei, eu não, e eu nem quero vomitar. Você entrou em transe? Eu falei, eu não quero nada disso. E aí eu consegui ter essa capacidade. Aí o pessoal começou a fazer microdose de psilocimbina e alguns de LSD. Eu não vou mentir, eu faço microdosing, em especial da psilocimbina. Eu uso muito de trufa aqui, e eu não vivo mais sem. Às vezes fico sem, tá tudo bem, mas minha vida é muito melhor com. Só que eu fiz algumas vezes só, assim, extrapolar a microdose. E o pessoal do biohacking, não, eles vão indo, e vão indo, e vão indo. Aí eles ficam fazendo microdosing na cabeça deles, mas quando eles falam dos valores, você vê que não é microdosing, porque eu com 100 quilos não seria, imagina para um cara de 70. E aí eles ainda têm os outros, não, porque tem festa rave, não sei o que, e aí usa determinada substância, e eles já perdem total controle, eles ficam muito dependentes dessas substâncias, e na minha concepção, você entra numa faixa de risco ali muito perigosa, inclusive de vício. E o mesmo serve para café. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar, como eu comecei a crescer muito tarde, até os meus 25 eu era praticamente um adolescente, porque eu estava crescendo ainda. Então eu fiz estupidez já de tomar 2 gramas de cafeína. 2 gramas. Graças a Deus que eu passei muito mal, me levaram para o hospital e no caminho eu tomei muita água, fui urinando e pá, passou. Amigos meus, por exemplo, que hoje estão tudo lascado, mas o pessoal comprava, por exemplo, a Aerolin ou clenbuterol, o Aerolin humano, o clenbuterol para animal, e não se contentava em usar ou testar a substância pelo uso oral convencional, eles cheiravam a substância. E aí eu ficava meio chocado assim com isso. Então, eu sempre tive esse lado de ter uma experiência que não fosse boa e me assustar. Então, eu tenho um lado medroso que eu acho que é extremamente bom, porque para muitas e muitas coisas eu tenho, talvez isso seja uma herança do autismo, eu tenho ausência de medo. Eu sou destemido para várias coisas. Então eu aprendi que ter certos medos, por exemplo, eu tenho problema com altura e quase tirei a carteira de piloto de avião, e tenho problema com lugares fechados. Os dois são bem complexos assim, de ir numa ponte assim caminhando e ter vertigem.
Mas eu lido e consigo lidar, e já até fiz salto duplo de paraquedas. Porém, eu não ultrapasso aquele medo ou receio a ponto de eu ficar destemido, como eu tenho em várias coisas. Por exemplo, velocidade. Eu sou totalmente destemido. Se eu estou numa pista, e aqui a gente tem várias pistas que dá para você pagar o aluguel da pista e correr, e tá num ambiente ali controlado, em que todo mundo assina um termo de risco e capacete, etc. Mas eu já capotei o carro algumas vezes. Não foi nenhuma nem duas, foram algumas. Então, o que eu entendi? Que alguma dessas vezes eu podia não dar mais sorte, podia dar azar. Então, eu parei de fazer, mas eu não tenho nenhum medo de pegar o carro e botar 300. Já botei mais de 300 por hora num carro dentro de uma pista. Eu não tenho nenhum medo disso. Porém, eu entendo que isso é totalmente antagônico com o que eu busco de estilo de vida. Eu não preciso viver a base dessa emoção. E aí é onde entra, que muitos biohackers não admitem, o fator vício. Então, o que eu fiz depois desse episódio de cafeína, inclusive? Eu fiquei 10 anos, literalmente, sem tomar café, cafeína, qualquer coisa. Não foi radical, inicialmente foi um detox, e depois foi uma coisa do tipo, cara, eu consigo não ter dependência. A cafeína não é tão boa assim que eu não consiga conviver sem ela. E aí teve um período ali, nesses 10 anos, no início muito ruim, e depois, na metade, deu assim uma vontade de novo. Aí eu lembro que eu comprava café e deixava café passado em casa só para ficar com cheirinho. Depois eu comecei a ver que a maioria das pessoas não gosta tanto do café, gosta até mais do cheiro. E quando a gente está inalando, a gente já tem diversos benefícios, dependendo do que a gente está inalando, é óbvio, não café de torra super forte e de péssima qualidade, não. Mas o cheiro, ele modula diversas respostas. Então eu passei a entender. E aí, hoje, a minha resposta a isso é: as más experiências, não todas foram necessárias, mas todas elas me trouxeram um aprendizado até onde eu devo ir, até o que eu posso fazer e como me limitar. Porque o biohacking é você ultrapassar todos os limites possíveis que você deseja, desde que você saiba onde quer chegar. E o meu objetivo, onde eu quero chegar, é bem básico. 120, 130 anos, fazendo o que eu faço hoje. Não tem nenhum objetivo de viver para sempre, que nem aquele Brian Johnson lá, o cara viaja, nossa, assim... Muita viagem, os bilionários estão cheios, né? Não tem nenhum objetivo de viver para sempre, ou não tem nenhum objetivo de parecer cada vez mais novo, mas curiosamente, olhando assim, principalmente a última década, eu tenho cada ano que passa parecendo mais novo, mas não é meu objetivo. O que eu quero se eu tô com 120 e tô lá com tataraneto já, quero poder pegar no colo, eu quero ir para academia, não preciso estar fazendo supino com 140 quilos, mas quero botar pelo menos 100. Tá fazendo coisas que eu faço em qualquer faixa etária. Eu não quero envelhecer e começar a ter as limitações que a maioria das pessoas tem. A memória é cada vez pior, não tem mais reflexo para dirigir. Não, para mim o processo de envelhecimento é um processo natural, porém ficar velho é uma escolha totalmente individual da pessoa, e infelizmente a maioria escolhe ficar velho. Disse tudo, disse tudo. Acho que esse é um dos grandes pilares do biohacking. Tom, estamos chegando aqui para o final, acho que já deu o nosso tempo aí. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Tá? Você contribuiu bastante aqui para nós, valeu mesmo, hein? Obrigado. Aprendi muito, Tonton. Prazer, parabéns aí, viu? Com certeza muitos insights aqui virão e muita responsabilidade, viu, gente? Limite a gente que coloca. Exato. Se eu pudesse deixar para as pessoas alguma mensagem a nível de biohacking, seria o seguinte: comer o que seus bisavós comiam, ou seja, comida de verdade, tá sempre se mexendo, o corpo é uma máquina, você tem que se mexer, se não se mexer, você enferruja. Não perca tempo com suplementos e aparelhos
que de fato você veja que possam te trazer um resultado. Se vai consumir um suplemento, como por exemplo creatina e ômega 3, que para mim são obrigatórios, veja o que você está usando e por quê. As pessoas elas usam sem pensar no porquê. E aí elas vão muitas vezes parar lá naquele ômega 3 da farmácia, bem baratinho, que está oxidado, que não serve para nada. Então, assim, um bom ômega 3 não é barato, mas o resultado que ele te traz é incrível. E as pessoas, elas tomam, e eu pergunto, tá, você está usando ômega 3 há tanto tempo, você usa de tal marca, e uma marca lá razoavelmente boa. E aí você olha na ficha da pessoa e vê umas queixas que ela tem, eu digo, tá, mas o que você reparou? Ah, mas tinha que reparar. E eu falei, como é que você introduz algo na sua vida, na sua alimentação, e você não reparou nada? Você tá usando o ômega 3 para quê? Proteger doenças, saúde cardiovascular. E eu falei, tá, mas... É só... Hã? Não, só ouviu dizer, pegou qualquer coisa ali, mandou para dentro e acha que tá hackeando. Porque tá na moda. Tá na Então, eu moda, sempre digo, exatamente. você precisa ver diferença. Quando você usa um bom ômega 3, por exemplo, melhora muito dor articular, melhora a síntese proteica, você ganha mais músculo, entre várias outras coisas. As pessoas, elas não fazem isso. Então, a Exato. mensagem aqui para as pessoas é, você não precisa inventar moda, como muitas vezes eu já inventei. Você não precisa fazer teste, apesar que eu fiz muitos e vejo que para o meu autoconhecimento foi válido, mas a maioria das pessoas não tem conhecimento da área da saúde para fazer certos testes. Você só precisa fazer o básico. Só que o básico é difícil de fazer. Não é fácil acordar e tomar um banho gelado, não é fácil você tirar 10 minutos para pegar sol, não é fácil para a maioria. Para mim é super fácil eu ir para academia e puxar 200 quilos, para mim é extremamente fácil, eu adoro, mas para a maioria não é. Exato. Então, as pessoas precisam ter isso. Não é fácil você dormir 8 horas todas as noites, porque 2 horas a mais no seu dia você produz muito. O que Uhum. você trabalha é absurdo em 2 horas, mas você precisa abdicar disso. E é difícil, e as pessoas não querem fazer isso. E é por isso que elas vão parar nas canetinhas de remédio milagroso, nos hormônios XYZ, e por aí vai, porque elas não fazem o básico. O básico muito bem feito já é uma forma de biohacking, e o básico muito bem feito vai ajudar você a conhecer melhor o seu corpo. Porque quando você faz o básico, o corpo vira um relógio suíço. E aí, quando você sai e nem se dá conta e come uma pizza e passa mal, você não comeu muito. Mas por que você está passando mal? Pô, será que o glúten que está ali, a caseína, a lactose, será que alguma coisa ali não está me fazendo? Porque eu comi só 2 fatias. E aí você Exato. começa, peraí, eu agora estou mais equilibrado. E aí eu tenho pessoas que dizem para mim é muito legal isso de biohacking, mas para mim não é, porque se eu for começar a seguir tudo muito saudável, eu não vou mais poder comer minha pizza final de semana, meu vinho, etc. E eu digo, ok, se você fica preso numa resposta de recompensa do alimento, você tem muito a evoluir. Então, não que eu seja muito evoluído, porque estamos todos no mesmo plano aqui e ninguém está lá em cima para contar. Mas eu entendo que alguma evolução eu já tive de não ficar mais dependente da resposta, da recompensa que a comida me dá. E as Exato. pessoas elas têm que levar isso para o dia a dia delas. Não é comer o que não gosta, não é comer coisa ruim só porque é saudável. É ter um Uhum. equilíbrio. Come bem, educa o seu corpo para aquilo ali também te trazer prazer, mas não fica preso à resposta que aquilo traz. A alimentação no biohacking, ela é simples. Você sabe o que você tem que Perfeito. fazer, você sabe como você tem que seguir, mas você não quer seguir. A maioria dos clientes já tem a escadinha da consciência. São poucos que estão ali embaixo ainda. Não sei o que é bom para mim, não sei o que me faz mal e não quero mudar. Talvez alguns idosos aí, essa geração mais antiga, quem nasceu abaixo dos anos 70, até tem alguns Uhum. rebeldes ali nos anos 70, mas só quem está ali embaixo na escadinha, todo mundo que já evoluiu um pouquinho o seu grau de consciência
já sabe, mas não muda por quê? Por que que insiste naquilo? Exato, exato. A gente estamos dando uma rampada no Biohacking Brasil justamente para trazer orientações nesse sentido. Muita gente entra querendo, eu quero tomar um Venvance, eu quero fazer isso e pá, 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 pá. Só que, cara, as pessoas não chegam, não começam pelo básico, tá? Então, tem que frear, tem que mostrar o caminho correto de conhecer a si mesmo, ter esse tato, e só depois disso a gente começar a olhar para nootrópicos, começar a olhar para coisas que vão te dar alta performance e que também sejam sustentáveis, para que você não venha ali a sair capotando, né, tudo de uma vez. Deixa eu só aproveitar aqui, eu quero só tirar uma selfiezinha aqui, só dar um... Claro. Ixi, peraí. 1% de bateria, vamos ver se vai. Beleza, Tom, obrigado pelo seu tempo. Obrigado aí. Valeu mesmo. Valeu, um abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.